Olá, turma, dando continuidade agora sobre limite das funções aqui, né, que nós temos. O limite superior positivo, o limite superior negativo e os limites inferior positivo e negativo. Aí tem aqui uma função p de x, x à quinta mais 3x à quarta menos 9x ao cubo menos x ao quadrado mais 20x menos 12. Encontrar os limites superiores e inferiores usando o teorema de Lagrange. Então, observe logo aqui que eu tenho um polinômio de grau 5. Então, eu tenho os coeficientes 1, 3, menos 9, menos 1, 20 e menos 12. O termo independente é menos 12. E aqui eu fiz um dispositivo para que nós encontremos esses limites superiores e inferiores, certo? Usando o método de Lagrange. Então vamos lá. Se eu tenho aqui, eu já construí uma tabelazinha que eu tenho esses valores, né? X à quinta mais 3x à quarta menos 9x ao cubo menos x ao quadrado mais 20x menos 12. O que é que nós vamos fazer? Aqui eu tenho, eu construí uma tabelazinha, que nós vamos sempre construir P de x, certo? A primeira coluna. Todos os valores desta primeira coluna vai servir para que nós encontremos o limite superior positivo. Na segunda coluna aqui, nós vamos encontrar o limite inferior positivo. Essa coluna é P1 de x. Na terceira coluna, eu vou encontrar os limites inferiores, né, negativos de x, lá da minha função. Aqui eu tenho P2 de x. Nessa quarta coluna aqui, eu vou encontrar o limite superior negativo. Vou chamar de P3 de x. Eu começo sempre o seguinte, ó. Eu tenho A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Que é o termo independente A0. O termo independente, ou o termo de 1 grau. Termo do segundo grau, do terceiro grau, quarto grau e quinto grau. Então, A0. A0 é o termo independente que vale quanto? Menos 12. Menos 12. A1 é 20. A2 é menos 1. A3, menos 9. A4, nós vamos ter aqui em A4. A4 é 3. A5 é quem? 1. Certo? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou, com esses valores que eu construí a minha primeira coluna, usando os coeficientes do polinômio, menos 12, que é A0, A1, A2, A3, A4 e A5. O A índice 5, aqui, ó, coeficiente aqui, ó, do maior grau aqui é 1, não é isto? Então, agora eu vou construir esta minha outra coluna, ó. Eu vou transcrever agora esses valores. Eu vou dizer assim, de cima para baixo, agora eu vou de baixo para cima, ou seja, eu vou construir P1, eu vou começar daqui, ó, é 1, vamos lá, A0 aqui, ó, era menos 2, então A0 dessa P1 aqui, eu vou começar por 1, ó, então vou ter 1, 3, menos 9, quem aqui eu vou ter? 3, né? Menos 9, nós temos 1, 3, menos 9, menos 1, 20, menos 12. Observe o seguinte, o índice aqui, o maior, A5, essa última coluna aqui, nenhum valor que ficar nesta última linha aqui, ó, no caso dessa segunda coluna,
esse último valor ficou negativo, menos 12. Quando isto acontece, multiplica toda a linha por menos 1. Toda a coluna, perdão, toda esta coluna nós vamos multiplicar por menos 1. Ó. Certo? Quando nós multiplicamos por menos 1, nós só vamos trocar os sinais. Então, nessa coluna vai ficar 1, menos 1, estava mais 1, menos 1. Tá mais 3, vem quem? Menos 3. Tava menos 9, ficou 9. Tava menos 1, ficou 1. Tá mais 20, menos 20. Tava menos 12, fica 12. Certo? Agora nós vamos construir essa terceira coluna. Do mesmo jeito. Agora eu vou começar com 12. Nós vamos ter 12, né? Ó, 12. Só que quando eu vou transcrever de P1 para P2, vamos observar os de índice ímpares. No caso, eu vou observar A5, A3 e A1, certo? Ou seja, olha aqui, vamos começar a construir a coluna de P2, começando com 12. Né? Tem 12, só que 12, o índice é quem? É ímpar. Então, quando acontece isso da coluna P1 para P2, quando eu tiver mudando e o índice aqui ó, é ímpar, este número vai trocar de sinal. Então, estava mais 12, vem quem? Menos 12. Menos 12. Que o que vale para nós aqui é esses que estão em preto, ó, que nós vamos transcrever para cá. Então agora eu tinha, ó, 12 tá com índice ímpar. Então isso ele vem para cá o que? Menos 12. Aqui menos 20 continua o menos 20, não é isto? Que é par. Não troca de sinal. Agora 1. Esse 1 aqui, ó, se nós analisarmos, o índice dele é ímpar. Então, se em vez de ser 1, vem menos 1. O que é que eu vou pegar agora? O 9. O 9 continua, porque é par. Ó. Menos 3. Menos 3 é ímpar. A 1 é ímpar, o índice 1. Então, troco de sinal, vai ficar quem? O 3. A 0, ó, é menos 1, né? E aqui não é ímpar, então vai continuar quem? Menos 1. Observe que nessa situação, aqui o último termo aqui, ó, A5, A índice 5, está negativo. Implica dizer que nós vamos multiplicar toda a coluna por menos 1. Então, nós vamos ficar, só trocar o sinal, né? Quando multiplica por menos 1, todos eles nós vamos multiplicar por menos 1. Então, isso vai ficar 12, 20, quem mais? 1, estava menos 1, fica 1. 9, menos 9, 3, menos 3, estava menos 1, né? Ficou 1. Construímos a coluna P2, ó, que é 12, 20, 1, menos 9, menos 3 e 1. Na coluna aqui P1 é menos 1, menos 3, 9, 1, menos 20 e 12. Na coluna P, menos 12, 20, menos 1, menos 9, 3 e 1. Eu vou agora construir a coluna aqui, ó, P3. O que é que eu vou fazer? Pegar esses daqui e agora vamos trazer para cá só mudando de lugar, ó, de baixo para cima. Não vamos mais fazer nenhuma operação, só vai ficar, ó, 1, menos 3, menos 9, 1, 20 e 12. Nós já construímos, né? Do A0 ao A5 da coluna P de X, P1 de X, P2 de X e P3 de X. Nós agora vamos completar o seguinte, ó. AN, N, K e B, certo? Nós vamos agora saber o seguinte, quem é a N? Lembra que a N é o coeficiente de maior índice
coeficiente de maior índice, vamos aqui, ó, dessa coluna aqui, ó, P de X, AN. AN diz que é coeficiente de maior índice. Ó, o coeficiente do maior índice, aqui o índice não é 5. Dessa primeira coluna P de X é quem? 1, né? Vamos botar 1. Então aqui eu tenho 1. Dessa segunda coluna, o maior índice não é 5, 12. Trago 12 para cá. Agora dessa coluna, com o maior índice aqui, 5. Então o coeficiente é quem? 1. E nessa situação é quem? 12. Certo? Nós temos AN, coeficiente de maior índice. Maior índice aqui, ó, é o 5. Então esse aqui dessa primeira coluna é 1, da segunda coluna é 12, da terceira coluna é 1 e da quarta coluna é 12. Nós agora vamos encontrar N. Quem é N? N, maior índice dos coeficientes. O maior índice dos coeficientes aqui é 5. Então nós vamos ter sempre 5. O maior índice dos coeficientes é quem? 5, né? Então, para todos, N vai ser quem? 5. Para cá é 5, 5, 5 e 5. Agora eu quero K. K diz o seguinte, maior índice dos coeficientes negativos. Vamos analisar o seguinte, maior índice dos coeficientes negativos. Dessa primeira linha aqui, ó. Maior índice dos coeficientes negativos. Quem é os coeficientes negativos? Ó? Tem aqui menos 12, menos 1, menos 9. Menos 9. Qual é? Diz o seguinte, que eu quero o valor de K. K é o maior índice dos coeficientes negativos. Então vai ser quem? O maior índice dos coeficientes negativos é quem? Ó? 3. Porque eu tenho ó, menos 12, menos 1 e menos 3. O maior índice dos coeficientes negativos, nesse caso aqui, vai ser quem? 3. Ó, achamos 3. Ó, maior índice aqui, ó. Negativo aqui, ó. Né? 3, que tem o maior índice dos coeficientes negativos, é 3. Na segunda coluna, nós vamos ter quem, ó? Maior índice, que eu quero K. K é o maior índice dos coeficientes negativos. Ó, os coeficientes negativos aqui nós vamos ver, ó. Eu tenho primeiro A0, A1, A4, né, ó? Então aqui, ó. Vamos ver quem é? 4. Então aqui vai ser 4. Nessa outra coluna, o valor de K. K é quem? Maior índice dos coeficientes negativos. Vamos observar. Ó, maior índice dos coeficientes negativos. Esse é um coeficiente negativo, o índice é quem? 3. Aqui eu tenho outro coeficiente negativo, menos 3. Qual é o índice? Aqui é 4. Então aqui também vai ser 4. É isto? Nesta outra coluna aqui, se nós analisarmos o maior índice dos coeficientes negativos, vamos para cá. Menos 3 é um coeficiente negativo, cujo o índice é 1. Menos 9 é outro coeficiente negativo, cujo índice é quem? 2. O maior é quem? 2. Ó. Trazemos para cá. Agora nós vamos encontrar B. Quem é B? Maior valor em módulo, é o maior valor em módulo dos coeficientes negativos. Vamos analisar aqui, ó. Nessa primeira coluna. O maior valor em módulo dos coeficientes negativos. Coeficiente negativo eu tenho menos 12, menos 1, menos 9. O maior valor em módulo dele não é 12. Trazemos para cá, ó, 12. Nessa outra coluna, tem aqui, vamos ver, números negativos, menos 1, menos 3, menos 20. Maior em módulo é quem? Menos 20. Então vai ser 20, ó. Nesta outra coluna aqui, vamos lá. O maior em módulo. O número negativo aqui, ó. 12 não é? Vamos ter menos 9 e menos 3. O maior em módulo é quem? 9, né? Vamos trazer para cá em módulo. 9. Agora desta outra coluna aqui, ó. Em valores o que, ó? Negativo. Vamos analisar. Menos 3, menos 9. Quem tem maior módulo? Né? 9. Então trazemos para cá 9. Após construir esta tabela,
eu sei que eu vou agora encontrar o limite superior positivo. O limite superior positivo, vamos ver o seguinte, limite superior positivo. O limite superior positivo é quem? 1 mais a raiz quadrada de quem? Ó? De n menos k de b sobre a n. E quando eu for encontrar o limite superior, eu vou sempre trabalhar com valores correspondentes a esta primeira coluna. Primeira coluna, certo? Sempre nós vamos trabalhar com valores da primeira coluna. Primeira coluna faz com que nós encontremos o limite superior positivo. Então vamos aqui agora só substituir, ó. Então o limite superior positivo vai ser igual a 1 mais. Quem é n? N é 5, né? Ó, da primeira coluna, 5. Menos k, quem é k? 3. 5 menos 3 da raiz de b. Quem é b? 12. AN é 1. Então, isso nós vamos ter aqui um limite superior. Vai ser quem? 1 mais a raiz quadrada de quem? A raiz de quem, ó? 5 menos 3, 2 sobre quem? 12 menos 1 dá quanto? 12. Encontrando a raiz aproximada de 12, vai ser quem? Raiz quadrada de 12, então nós vamos ter o limite superior positivo vai ser igual ou aproximadamente 1 mais a raiz quadrada de 12 é 3,46. Portanto, o limite superior positivo vai ser igual a 1 mais 3,46, que nós vamos ter 4,46. É o limite superior positivo desta nossa função, certo? Vamos agora encontrar o limite superior, o limite inferior que é positivo. Vamos lá. Vamos encontrar o limite inferior positivo, que ele é igual a quem? A 1 sobre o limite que nós acabamos de encontrar, né? De L. Então, isso implica dizer que nós vamos ter o limite inferior positivo vai ser igual a 1 sobre 1 mais a raiz quadrada de quem, ó? De n menos k. Quem é n? N, olhando na coluna aqui, nós temos, e vamos lá, ó. Na segunda coluna aqui, n é 5 e k é 4 e b é 20, a n é 12. Então agora substituindo, nós vamos ter seguinte valores. N nós encontramos que é 5, menos K que é 4, sobre quem? B que é 20, dividido por A1 que é quem? A N que é 12. Resolvendo aqui nós vamos ter como limite inferior positivo vai ser igual a 1 sobre 1 mais a raiz quadrada, a raiz aqui quadrada não, 5 menos 1 é quanto? 1. Não é 5 menos 4, perdão, é 1. E a raiz aqui elevada a 1, cancelou 1 mais, vai ficar quem? 20 sobre 12. Fazendo essas operações aqui, nós vamos ter que o limite inferior positivo, isto vai ser igual a 0,375. Aqui é o limite inferior positivo. Vamos agora encontrar o limite
eu posso ter o limite inferior negativo, que isso vai ser igual a quem? Para eu achar o limite inferior negativo, vai ser menos o limite superior positivo. Então, isso vai ser quem, ó? Nós vamos ter menos 1 mais a raiz quadrada, sempre quer dizer quadrada, mas é a raiz de quem? De n menos k. E n menos k também é 5 menos 4. N é 5 e k é 4, lá na minha terceira coluna. De quem? De B, quem é B? É 9 e A é 1. Então, desenvolvendo essa operação, nosso limite inferior negativo vai ser igual a quem? Menos, repete 1, aqui mais 5 menos 4 dá 1. Esse expoente com esse índice 1 e 1 se anula, nós vamos ter 9. Então, isso implica dizer que o limite inferior negativo vai ser igual a quanto? A menos 10. Ó. Que nós já temos o limite inferior, o que? Negativo. Falta eu encontrar agora quem? O limite superior negativo. Que ele vai ser quem? Menos 1 sobre L. Né? Então, isso implica dizer que nós vamos ter como limite superior negativo vai ser igual a menos 1 sobre. O que é que eu vou ter? 1 mais a raiz de n menos k. N é 5 e k é 2. N menos k sobre B. Quem é B? B é 9 e a N é 12. Desenvolvendo toda essa divisão de fração, nós vamos ter limite superior negativo vai ser igual a quem? Menos 1 dividido por quem? Por 1 mais raiz cúbica de 9 sobre 12. Então, isto vai ser igual a quem? Ao limite superior e negativo. Resolvendo, nós vamos ter como limite superior negativo o seguinte valor, menos 0,52. Está aqui encontrado o limite superior negativo. Ou seja, nós encontramos os 4 limites. Limite superior negativo, limite inferior negativo, limite inferior positivo e nós tínhamos encontrado aqui também, deixa eu ver, o limite superior positivo. Certo, turma? Espero que tenham compreendido. Necessário seja, pausa o vídeo, volta o vídeo uma vez, 2 vezes, até quando fixar bem o conteúdo. Valeu, turma, e até a próxima.